Que bom que você veio, que bom que você está aqui para compartilhar comigo um pouco das reflexões do Evangelho. Pessoal, na verdade, hoje eu trago uma reflexão, talvez um pouco mais curta. Eu falei no último vídeo sobre a fé e fiquei muito reflexionando comigo mesmo sobre o meu estado de fé, sobre a situação que eu me encontro perante as adversidades que eu passo, como eu reajo muitas vezes nas dificuldades e como encontra realmente a minha fé. E, na verdade, é interessante a gente perceber que sim, nós ainda, a grande maioria dos caminheiros, ainda não conseguimos ter constantemente uma fé robusta. A gente tem que ter um pouco de paciência conosco mesmo e não querer nos exigir uma constante atitude de fé em todos os momentos. Porque a nossa caminhada é passo a passo. E muitos de nós ainda vai viver sim momentos de desânimo, ainda vai viver sim momentos de apatia, onde nós precisaremos buscar ali na oração, na prece, numa leitura, num ombro amigo, um processo de se reanimar, de voltar à tônica de vivacidade da vida, de voltar à alegria natural, de compartilhar as experiências e os estudos do dia a dia. Mas eu acho interessante também, e eu pensei muito, e lembrei que o Cristo sempre nos enviou experiências de outras pessoas para nos servir de modelo. Então eu lembrei que muitos daqueles trabalhadores do Evangelho demonstraram nos templos essa fé, essa resignação, essa alegria de viver, que pode nos ser inspiração constante. Eu fiquei imaginando, por exemplo, um Francisco de Assis correndo nos campos, olhando os pássaros, a natureza em si, sentindo o sol batendo na sua pele e aquela alegria contagiante. Nós sabemos que Francisco demonstrou sempre aquela resignação perante as dificuldades vividas, acreditando que estava sempre entregue nos braços do Pai. Mas pensando em coisas mais perto de nós, eu lembrei de Francisco Cândido Xavier, o grande ícone do espiritismo moderno, que em vivenciando inúmeras dificuldades no seu apostolado de fé, ele foi um exemplo de renúncia constante, mas com extrema alegria. Todos os seus biógrafos narram que ele sempre demonstrava uma alegria constante de viver, contando até anedotas, sorrindo, brincando com todos. Diz que a alegria de Francisco Xavier sempre foi contagiante. Aí eu lembrei também que eu tive a grata experiência de vivenciar alguns congressos espíritas, onde Divaldo Pereira Franco sentava-se numa mesa para autografar os livros para as pessoas. E algumas vezes eu fiquei ali observando o Divaldo, meio de longe, meio tendo o prazer de perceber aquele semblante. E confesso a vocês que eu percebia uma serenidade real, sem máscaras, uma coisa que transmitia na sua pureza natural de ser, uma serenidade que me contagiava. Dava-nos um rompante de querer ir ali e beijar a mão do Divaldo, simplesmente pela inspiração que aquela serenidade nos passava. E a gente sabe que Divaldo também vivenciou lá as suas dificuldades e vivencia ainda pela própria idade que está e ainda pregando o Evangelho com a serenidade que nos emociona. Então nós sempre temos aí pessoas que nos mostram que sim, que dá para ser feliz em meio às dificuldades, que dá para manter a fé perene mesmo diante de tantos desafios. E eu lembrei que eu encontrei um verso de uma grande trabalhadora espírita que sempre me inspirou em relação ao entendimento dessas pessoas perante a vida.
me fez mostrar que sim, existem pessoas que conhecem um outro lado da vida, que conseguem enxergar a vida sobre outro teor. Eu estou falando de Terezinha de Oliveira, uma grande militante do movimento espírita, que também já está no plano espiritual, mas que tem uma obra considerável no movimento espírita brasileiro e que sempre demonstrou nas suas palestras uma serenidade tão grande. Eu tive o prazer de estar com Terezinha de Oliveira bem de perto, quando meu pai era presidente da federação da Aliança Municipal Espírita da minha cidade, e ele trazia os oradores e fazia questão que eles ficassem hospedados em casa. Então eu tive o privilégio de sentar à mesa ali com Terezinha de Oliveira, onde ficava ali conversando com meu pai, com a minha mãe depois das palestras, até altas horas da noite, e eu senti aquela serenidade, aquela paz bem diante dos meus olhos. E eu lembrei de Terezinha de Oliveira porque ela talvez expressa num verso muito belo o que essas pessoas encontram no Evangelho e que vale a pena a gente sempre estar buscando. Através do Evangelho, essas pessoas conseguem enxergar uma outra face da vida. Ver a vida além do que nós percebemos no cotidiano dos nossos meros 5 sentidos. Essa outra face da vida, e eu não estou falando aqui num sentido mediúnico, mas num sentido de uma sensibilidade real, de uma percepção real da fé, que a vida é muito mais do que nós vivenciamos agora. Essa visão deles que passa muito mais pelo sentimento que eles têm da presença de Deus constante na sua jornada. Então Terezinha de Oliveira vai dizer nos seus versos, que eu vou repetir aqui com o meu jeito, com a gratidão que eu tenho por ela ter me trazido essa mensagem de uma forma tão doce, tão bela. Terezinha então dizia mais ou menos assim: já não sei ver da vida a negra face, plena de mágoa e dor, cheia de ais e prantos, busquei a oculta face para que ela me revelasse, e logrei desvendar todos os seus encantos. Mas para que assim feliz eu alcançasse ver a face de luz livre de negros mantos, e a terra da ventura houvesse livre passe, jurei fiel jamais trair os fins mais santos, e vi então a face eterna e deslumbrante, que sob o véu da dor e o sal do pranto existe, e tendo-a visto, não sei mais o que é ser triste. Chore e descreia quem não viu sua face amada, eu que porém a vi, ó vida bela e abençoada. Deixe sua glória exalte e de esplendor eu cante, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com todos os homens, as suas mais lúcidas criaturas. E que Jesus nos inspire essa fé através dos exemplos que nós conseguimos encontrar na história desses que já conseguiram, talvez mais do que nós, sentir Jesus realmente nos seus corações. Um abraço carinhoso a todos, fiquem todos com Deus.